Amém. Graça e paz. A gente vai dar continuidade ao estudo aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 17. Amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas, que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Amém. Vamos fazer essa leitura até o versículo 13. Pai Santo, por graça, Pai, em nome de Jesus, dá-nos compreensão. Usa, Senhor, a palavra para trazer vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te rogamos. Amém. Amém. Irmãos, no capítulo 16, aqui do Evangelho de Mateus, a gente viu que o Senhor começou a falar do reino e a igreja, né? É no capítulo 16 que ele fala sobre a igreja pela primeira vez, sabe? É lá onde ele fala a relação entre o reino e a igreja. É lá que ele fala que a igreja seria edificada e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. E o Senhor fala uma coisa bem interessante. O Senhor fala assim, ó: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns não morrerão antes que vejam vir o reino do céu com poder, sabe? O Senhor falou aqui, versículo 28 do capítulo 16: Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E é aqui no capítulo 17 em que vai acontecer isso, a gente vê isso, sabe? O Senhor toma Pedro, Tiago e João e levou eles para um monte, sabe? E lá ele se transfigura, né? Seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Essa visão aqui é parecida com aquela visão que aqui João vê lá no Apocalipse, né? Quando o Senhor fala nas suas costas, e ele vira e ele vê o Senhor na sua glória, e ali ele se prostra.
sabe? Porque e aqui o Senhor ele se transfigurou da mesma maneira que ele aparece a João. Por que isso, sabe, irmãos? Aqui o Senhor está querendo mostrar para nós que ele cumpriu, sabe? Ele cumpriu a vontade de Deus no sentido de cumprir a lei e os profetas, sabe? Ele cumpriu. É tanto que aparece a ele Moisés e Elias, né? Elias sendo representante dos profetas e Moisés da lei. E o Senhor, ele cumpriu tudo que era necessário para Deus aprovar um homem que viveu uma vida perfeita. Ele se transfigura, é como se aqui fosse a aprovação de Deus, de que agora ele poderia sair desse monte aqui e ir direto para o céu. Mas ele ainda tinha uma missão para cumprir na cruz. Aqui é onde a gente vê ele se esvaziando, sabe, irmãos? Quando ele se mostra a sua glória, ele se revela como aquele que agora já foi aprovado por Deus e não precisava provar mais nada. Ele se esvazia para se submeter agora à vontade de Deus. É interessante isso aqui, esse capítulo 17 do Senhor, do livro do Evangelho de Mateus. E o Senhor ele deseja mostrar outra coisa aqui, quando ele coloca Moisés e Elias e Cristo. Lá em Lucas a gente vai ver que eles estão conversando sobre a morte do Senhor. É o assunto que eles estão falando. O Senhor coloca Moisés e Elias para dizer que Cristo ele cumpriu a lei e os profetas. Ele é o cumprimento de tudo, sabe? E agora a realidade é ele. Tudo ficou para trás. Por isso que quando Pedro fala aqui, se queres, façamos aqui três tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Aí uma nuvem, luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. É Cristo, a realidade agora é Cristo. A lei e os profetas têm seu cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos eles viram. E assim, irmãos, esse ver o Filho do Homem no seu reino, a gente tem que entender uma coisa, O Senhor ele foi rejeitado, O Evangelho de Mateus a gente vê todo o cumprimento. Ele foi rejeitado pelos fariseus, pelos saduceus, por Herodes. Ele foi para o deserto, sabe? Lá ele orou no deserto. Os discípulos seguiram ele e foram sendo rejeitados também com ele. Foram seguindo ele até chegar ao alto monte, Esse é nosso percurso, sabe, irmãos? Todo um caminho de aprovação de Deus e rejeição dos homens. O caminho da cruz. Sabe? O caminho da cruz. É interessante isso. Sabe? O Senhor, ele viveu uma vida perfeita. Ele tomou a cruz para no final ser crucificado, Ele negou a si mesmo a sua vida inteira para depois ser crucificado. Nós é o contrário. Nós primeiro somos crucificados com Cristo para depois a gente poder tomar a cruz. Ele fez isso para que a gente tivesse essa oportunidade, sabe, irmãos? De tomar a cruz e segui-lo. A gente só podia fazer isso com a morte do primeiro homem. Por isso que ele não parou aqui nesse capítulo 17 do livro de Mateus. Ele seguiu até a crucificação, até o Monte Calvário. Por isso que foi importante ele continuar a caminhada. E outro ensinamento que esse capítulo tem para dizer para nós é que se a gente quiser, sabe, irmãos, herdar o reino, herdar o galardão, a gente vai ter que seguir o Senhor nesse caminho de renúncia, nesse caminho de rejeição juntamente com o Senhor. Porque só assim a gente consegue. Se você vê
Se você vê, irmãos, é, se você prestar bem atenção no Evangelho de Marcos, Lucas também, se não narra isso, os outros discípulos ficaram com a multidão lá embaixo, sabe? A multidão tinha um pai com um menino endemoniado lá, que o demônio não queria sair de jeito nenhum. Os fariseus queriam discutir, debater, sabe? E aí a multidão querendo mil e uma coisa, né, irmãos? E enquanto os três estavam tendo comunhão com o Senhor, lá no alto monte. Aqui a gente aprende isso, sabe, irmãos? Temos dois caminhos. Ou a gente fica com a multidão, irmãos, essa multidão problemática, ou a gente está em comunhão com o Senhor. Aqueles que vão herdar o reino, eles caminham adiante, eles vão além, sabe? Há um caminho até o monte para eles fazer com o Senhor, sabe? A intimidade do Senhor. Eles conhecem a intimidade do Senhor. A multidão, irmãos, pelo amor de Deus, essa multidão não tem não tem nada que satisfaça a necessidade dessa multidão, não. A multidão é esfomeada, a multidão é enferma, a multidão, sabe? A gente tem que pedir ao Senhor para que a gente não seja esses 8, né? Que permaneceram ali, sabe, irmão? Esses 9 que permaneceram ali embaixo com aquela multidão, mas ser esses 3 que estão em comunhão com o Senhor, sabe? Em comunhão com o Senhor. Vamos continuar aqui. O Senhor disse: descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Né? O Senhor pediu para que eles não falassem, porque o Senhor ainda precisava ir à cruz, sabe, irmãos? Se eles falassem isso, talvez fosse um empecilho, sabe? Da parte dos homens para levar o Senhor até a cruz. Eles não poderiam contar isso. O Senhor falou: ó, guarde isso aí. Não conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. A gente precisa ter esse entendimento, sabe, irmão? O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, mas só foi contar isso 14 anos depois. Isso aí é uma coisa, irmãos, que eu preciso aprender. Todos nós necessitamos aprender a segurar o que o Senhor deu para nós até o momento oportuno. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falaram de João Batista. Né? João Batista foi esse que veio no espírito de Elias, aquele poderoso profeta, sabe, cheio do poder de Deus, vestido de pelo, com um cinto de couro cingindo o seu lombo. É interessante isso, sabe, irmãos? Elias, no livro de Segunda Reis, quando ele vai profetizar uma mensagem muito dura para o rei Acais, ele manda os servos do rei Acais mandar uma mensagem para ele, sabe? Que ele ia morrer. E quando os servos chegam lá e dá a mensagem para ele, o rei pergunta: como estava vestido o homem que deu essa mensagem para vocês? Aí os servos falaram: ele estava vestido de pelos com um cinto de couro cingindo seu lombo. Aí o rei falou: é Elias, o tisbita. Se você vê, João Batista, ele veio vestido do mesmo jeito, né? De Elias.
aquele profeta. Então, João Batista foi esse que veio com uma mensagem de arrependimento, aquela mensagem de vamos voltar, sabe? Batizando o pessoal no Rio Jordão ali. É como se ele estivesse começando tudo do início, né? Porque o povo de Israel, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão para que eles herdassem a terra, sabe? E João Batista ele começa batizando o pessoal ali. Vamos começar tudo do início, porque deu tudo errado até agora. É hora da gente voltar e mudar o nosso pensamento. O batismo de arrependimento queria dizer isso. Mas o Senhor disse que Elias veio e não creram. Mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, né? Eles rejeitaram, os religiosos rejeitaram João Batista e rejeitaram o Senhor Jesus também. Eles rejeitaram aquele menino do capítulo 9 de Isaías. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Vamos continuar, irmãos. Versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem. Tá vendo como eles chegaram à multidão, né? Eles desceram. Sabe? Acabou a paz aqui, viu, irmãos? Acabou a tranquilidade do monte. Acabou. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei, né? Suportarei, serei suposto para vocês. Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas tem um porém aqui, sabe? Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, sabe? A gente para encarar a multidão, irmãos, a gente necessita estar cheio do Espírito Santo, viu? A vida do crente não é de multidão, não, meu. A vida do crente é uma vida de comunhão com o Senhor, para que ele possa encarar essa multidão, porque é só pedrada. Bem mansinho o bicho que estava dentro do menino, bem mansinho, que não queria sair de jeito nenhum. E assim é nossas vidas, irmãos, sabe? A multidão ela tem necessidades. A multidão ela tem necessidades, sabe? E os discípulos não puderam expulsá-lo, sabe, irmãos? Os discípulos que estavam no monte vieram com uma experiência maravilhosa, né? Guardaram no coração deles, viram Elias, viram Moisés, viram o Senhor ali transfigurar. E o lá de baixo, e o lá de baixo, meu irmão, misericórdia, com o pessoal todo zombando deles, né? Ainda tirando eles por poucos, entre os teus discípulos não puderam expulsar os demônios. Meus irmãos, misericórdia, sabe, irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Ai, ai, ai. Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tem coisa, irmãos, que a gente tem que perseverar diante do Senhor em oração, em jejum, para que aquilo aconteça, sabe? Para que aquilo aconteça.
Um dia desse uma abençoada pediu pra me levar 4 pastores lá pra casa dela. Pra orar nela. Ai, ai, ai. Eu disse a ela, minha irmã, se eu arrumasse 4 pastores, eu ia pedir pra eles orarem por mim. Ai, 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 meu pai amado. É complicado, viu, meus irmãos? Sabe? Ela é uma, viu? Que ela tem ali uma casta pesada em cima dela. Misericórdia. Versículo 22. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Aqui o Senhor começa a falar novamente acerca da sua crucificação para eles. Sabe? Que depois do monte o Senhor tinha um caminho para seguir até o Calvário. O Senhor precisava ir até a cruz e morrer. Versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didragmas e disseram: O vosso mestre não paga as didragmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. É interessante que isso aqui, irmãos, o Senhor, ele ensina uma coisa a Pedro, sabe? Pedro, tem calma. Pedro era muito precipitado, sabe? Fizeram uma pergunta e ele respondeu pelo Senhor, sabe? Ele tomou a frente do Senhor. Ele disse sim. Ele não foi perguntar ao mestre, né? E o Senhor, quando ele entra, chama ele para conversar, pergunta a ele, sabe? Faz ele pensar. Faz ele pensar no que ele falou. E ele fala: Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não... As didragmas, né, eram tipo um dízimo, né, uma taxa que se pagava ao templo, né. Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Tem um irmão que ele fala assim, né, sabe? Você acha que Pedro foi lá, jogou o anzol e subiu logo um peixe para Pedro pegar? Foi não, viu, irmãos? Com certeza ele passou um tempinho lá esperando esse peixe, pensando: na próxima vez eu vou perguntar a Jesus antes de responder por ele. Pedro foi tratado nisso aqui, não foi, meu irmão? O Senhor ensinou a ele a ter calma, não tomar a frente do mestre, sabe? A não se precipitar. Pedro aprendeu com isso aqui, Pedro. Com certeza ele passou um tempinho lá esperando esse peixe subir e pensando: na próxima vez eu não faço isso não. O Senhor ensinou a Pedro aqui de uma maneira... O Senhor é muito sábio, né? O Senhor trata assim conosco, sabe, irmãos? Trata com a gente com muita mansidão, né? Ele nos ensina uma doutrina e ele nos faz quebrar a cara também um pouquinho pra gente aprender, né, meu irmão? O tratamento do Senhor conosco é de muita sabedoria. Interessante isso aqui que o Senhor trata.
Senhor faz isso aqui conosco, irmãos. O Senhor faz isso aqui conosco. A gente vai vivendo e vai aprendendo. Aprendendo a perguntar ao Senhor antes de tomar decisões. Amém, irmãos. Amém. Amém.